Em 2011, a França anunciou a descoberta de uma reserva de petróleo gigantesca aqui na região da Guiana Francesa, o estado francês que faz divisa com o Brasil, na região norte, especificamente na região do Amapá. Já em 2015, o Suriname, um outro país vizinho do Brasil na região norte, anunciou também a descoberta de grandes reservas de petróleo lá na região do Oceano Atlântico, que compete ao território do Suriname, especificamente uma reserva de 3 bilhões de barris de petróleo. Somente para você ter noção de quanto isso representa, de acordo com a ANP, o Brasil tem aproximadamente 14 bilhões de barris de petróleo em reserva. Isso quer dizer que são mais ou menos 5 vezes mais. Porém, nós temos que lembrar que o Brasil é 50 vezes maior do que o Suriname. Ou seja, o Suriname está proporcionalmente cheio de petróleo por conta dessa descoberta feita na região do Foz do Amazonas. Em 2015 também, um outro país, dessa vez a Guiana, não é a Guiana Francesa, é só Guiana, também anunciou novas descobertas de reservas de petróleo na região e estima-se que o pequeno país tem reservas de 10 bilhões de barris de petróleo em reservas, lembrando do Brasil de 14 bilhões. Depois de todos esses anúncios de descoberta, não é preciso ser muito inteligente para presumir que se toda a região da Guiana, ali compreendendo o Suriname, a Guiana Francesa e a Guiana, tem petróleo na região litorânea, muito provavelmente também teríamos na região do Amapá, que é vizinha ali na região. Então a Petrobras iniciou os seus esforços de descoberta e prospecção de petróleo na região. Mas de quanto petróleo nós estamos falando aqui nesse caso? Vamos dar uma olhada aqui no levantamento feito pelo Ministério de Minas e Energias. Calcula-se que o volume de petróleo que tem lá na região do Foz do Amazonas seja equivalente ao volume de petróleo que tem aqui no pré-sal, perto do Rio de Janeiro e São Paulo. Aqui nós temos 12 bilhões de barris de petróleo e a estimativa é de que lá na Foz do Amazonas, na região do Amapá, chegamos a 10 bilhões de barris de petróleo, muito semelhante aí às descobertas feitas pelos nossos países vizinhos. Então, a Petrobras iniciou seus planos para explorar petróleo na região, porém, a nossa lei exige que sejam submetidos aos órgãos competentes um estudo de impacto ambiental e um relatório de impacto ambiental, que no caso foi submetido para o IBAMA, para que ele, enfim, desse a palavra final aqui, a licença para explorar ou não o petróleo na região. Em paralelo a tudo isso, eu tenho escutado já há algum tempo a existência de corais no rio, na foz especificamente, do rio Amazonas, bem na região em que o petróleo foi aparentemente encontrado. Mas você pode ver aqui que esse assunto, essa parte do corais do Amazonas já não é um caso de hoje, já temos aí pelo menos meia década de discussão da existência ou não desses corais ali na região. O próprio Greenpeace, por exemplo, conseguiu fazer em 2017 uma petição para impedir que a Total, a empresa petrolífera francesa, fizesse exploração de petróleo ali na região. Então você pode ver que o lobby ambiental para impedir a exploração de petróleo naquela região ali é forte. E foi no meio desse imbróglio todo que a Petrobras submeteu o pedido para o IBAMA e o IBAMA negou a licença para explorar petróleo ali na região, sob a alegação de que a Petrobras não demonstrou nos seus estudos de impacto ambiental medidas para conter eventuais acidentes que poderiam ser causados na região da Foz do Amazonas. Esse imbróglio foi tão grande que o líder do governo Lula no Senado, o senador Randolph Rodrigues, ele se desfiliou do Rede Sustentabilidade, que é o partido que foi criado e até hoje é capitaneado pela Marina Silva, a ministra do Meio Ambiente. Essa decisão aqui pesou bastante, como vocês podem ver aqui nessa matéria. No entanto, não foi só na Câmara dos Deputados e no Senado que essa decisão causou um mal-estar com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Vocês podem ver aqui que também Alexandre Silveira, o ministro de Minas e Energia, pediu para que a Petrobras contrariasse a ordem do IBAMA e mantivesse a sonda de exploração na região da Foz do Amazonas. Com a tensão aumentando, o também ministro e vice-presidente da República, Alckmin, está querendo colocar panos quentes aqui entre Alexandre Silveira e Marina Silva para diminuir essa tensão, já que o presidente Lula está no Japão para o encontro do G7 e não pode fazer esse papel de mediador. Essa situação ainda vai causar repercussão futura, mas eu queria deixar aqui a minha singela contribuição e opinião sobre o caso. Eu acredito que toda atividade humana causa impacto ambiental
Então, se a Petrobras conseguir demonstrar que tem capacidade técnica para gerenciar todos os riscos envolvidos na exploração do petróleo, ela deve sim ter a licença para explorá-lo. Eu não sou alheio à discussão que existe hoje de substituição da nossa matriz energética por uma matriz mais limpa e renovável. Porém, eu devo lembrar que a matriz de hoje, o Brasil de agora em que nós vivemos, ainda depende muito do petróleo e seus derivados. E quem sabe essas reservas da Foz do Amazonas pode ajudar a gente a ser, por exemplo, autossuficiente em combustíveis. Então, eu faço meus votos para que a situação seja decidida de forma realmente técnica e não sujeita aí ao purismo ambiental e nem a pressões ambientais estrangeiras.